E aí, turma boa, vamos aqui resolver mais uns exercícios. Vamos agora aqui para 6 até 10. Os vídeos não ficar muito longo, né? Então, beleza. Vamos agora aqui. Qual é o papel principal do analista de negócio no contexto dos testes? Acho que a gente já conversou um pouquinho já sobre essa pergunta. E vamos lá. Automatizar caso de teste? Não, isso aqui é uma atividade geralmente desenvolvida pelos desenvolvedores, pelos analistas de teste, dependendo ali do tipo de testes, entendeu? Mas aqui é uma atividade praticamente feita por desenvolvedores ou por teste. Desenvolver script de testes? Também não. Garantir que as necessidades do negócio sejam traduzidas em requisitos claros? Sim. Isso aqui é a resposta correta. Planejar o ciclo completo do teste. Não, isso aqui não. Isso aqui geralmente, no meu dia a dia, geralmente quem faz essa parte que sou eu mesmo. Assim, porque geralmente eu trabalho só numa squad, então toda essa parte de planejamento, escrita, execução, report, tudo geralmente é o próprio analista de teste que faz isso, geralmente. É, quando os times são muito grandes e você tem muitos analistas de teste naquele projeto, geralmente eles segmentam em várias squads. Então, geralmente vai ser um QA, geralmente. Nunca participei de nenhum projeto, assim, agora que vem à minha cabeça, que eu estive atuando com eu e uma outra pessoa. A não ser quando para tirar férias ou para dar uma ajuda ali num contexto que esteja pegando fogo, assim, sabe? Mas geralmente é sempre o analista que vai estar sozinho no MySQL. Então aqui a resposta aqui é a C. É garantir que as necessidades do negócio eles sejam traduzidas de forma clara, beleza? Por quê? Porque num contexto de testes, o papel do analista é atuar juntamente ali como intermediário entre o negócio e a equipe técnica, né? Garantindo que as necessidades do negócio sejam bem definidas e documentadas também, de forma clara e compreensível. Lógico, nesse cenário aqui, ele não deixou claro a questão do contexto, né? Se é ágil, se não é, mas a gente pressupõe que ele esteja falando, né, nesse sentido dessa parte dele, do analista de negócio, ele tem mais esses artefatos para trabalhar. Isso é fundamental porque os critérios de aceite, os testes, sejam alinhados com os objetivos do negócio. Por que, que automatizar, desenvolver script, planejar o ciclo? Toda essa atividade, como já foi mencionado, é testadores ou por desenvolvedor, e planejar o ciclo completo de teste o analista de negócio, acho que ele talvez ele pode até colaborar, também como desenvolvedores, o PO, o Scrum Master ali, que esteja ali, ou as pessoas interessadas. Mas geralmente vai ser o próprio QA, certo? Que vai fazer isso. Beleza? Vamos aqui para 7. Como os testadores contribuem para os critérios de aceito? Essa aqui é uma pergunta interessante. Vamos lá. Realizando o teste de carga? Não. Automatizando o processo de validação, vamos ficar com essa aqui até agora. Ajudando a definir e verificar os critérios durante o planejamento. Eu acho que, agora estou em dúvida entre a B e a C. Vamos lá. Implementando mudanças diretamente no requisito. Nossa, essa aqui também é uma coisa bem interessante, essa 7. Eu gostei dessa sétima questão. Mas vamos lá. Realizar teste de carga não é. E vamos olhar agora aqui a questão A. Realizando. Não, quer dizer, a B. Por que, que não seria a B? Automatizando o processo de validação. Porque a automatização, então aí fica um gancho. Sempre que a gente pensar em coisas bem técnicas para testes de aceite, a gente está falando de um modelo ali para a gente testar, mas não para contribuir com o critério de aceite. A contribuição que geralmente nós, analistas de teste, fazemos, geralmente é para garantir que aquilo que foi definido como, como o entregável sobre aquelas regras que estejam claras e concisas, é isso que a gente vai ajudar para contribuir para que o critério de aceite final lá do cliente seja positivo. Então, essa questão aqui, eu vou nascer. Essa é a questão correta, certo, gente? Porque é esse que é o principal papel quando a gente vai contribuir, é para a gente definir sobre
naquela importância da definição e a verificação dos critérios de aceite durante o planejamento do teste. Então, geralmente a gente colabora ali com os stakeholders, com POs, analistas de negócios, para garantir que aquilo que foi planejado, aqueles critérios que eles de aceite que sejam claros, mensuráveis e alinhados aos objetivos do negócio. Além disso, também a gente valida se os critérios estão realistas e testáveis também, né? Se dá para fazer um teste também, né? Então, por que que não poderia ser? Porque nós, testadores, nós não somos responsáveis por alterar requisitos, gente. Olha aí uma coisa interessante. Essa é uma responsabilidade do analista de negócio ou do PO. É ele que altera, então a gente não faz esse tipo de alteração, certo? Automatização processo, aqui a gente está falando de tarefa mesmo para executar, mas aqui a gente está falando especificamente de, vamos automatizar com fermentar XB. Não, isso aqui, beleza, isso aqui vai ajudar no nosso processo de entrega, mas isso não é uma contribuição para o requisito ali do critério de aceite, certo? Beleza, vamos lá para a oitava questão. Qual é o benefício de uma colaboração estreita? Ó, isso aqui também é uma pergunta interessante. Entre testadores e analistas de negócios. Qual é o benefício de uma colaboração estreita entre testadores e analistas de negócios? Vamos lá. Aumentar a autonomia dos testes? Acho que não. Qual o benefício da colaboração entre nós, analistas de negócio, pensando sempre na questão do critério de aceite? Eu acho que não aumentar a automação, não. Vamos lá. Reduzir o número de reuniões de projeto, isso aqui também não. Isso aqui acho que não cabe também essa, essa, esse tópico aqui, essa resposta. Diminuir mal entendidos e melhorar a qualidade dos testes, ó, isso aqui sim. Opa, isso aqui eu gostei dessa. Aumentar o número de testes de carga? Não, não, não. Sempre que tiver assim, gente, não. A letra aqui é a C, eu acho que ficou muito claro. Nós, no dia a dia, geralmente, uma das nossas também funções é conversar com uma das nossas colaborações, com os analistas de negócio, é garantir que aquilo que foi definido nos requisitos e os critérios de aceite seja bem compreendido e claramente definido, com certeza isso vai reduzir mal entendido sobre as expectativas do negócio e melhora a qualidade dos testes, né? Pois os cenários são alinhados geralmente com os objetivos e necessidades do negócio. Isso é importante. Então, essa nossa parceria que geralmente a gente tem é justamente para tentar ajudar a evitar esse retrabalho, entendeu? E garantir que os testes eles sejam ali mais eficazes e relevantes, beleza? Então, aumentar o número de testes de carga, não, isso não. Reduzir o número de reuniões de projetos, também isso aqui não é nem o nosso foco. E ali, então essa aqui é a resposta. Vamos para a nona questão. Quais são as fases principais de um processo de teste? Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante e vamos lá, né? A gente pode conversar bastante depois sobre essa daqui, sobre essas fases aqui. Então vamos lá. Planejar, executar, documentar e arquivamento. Então, arquivamento, eu nunca trabalhei com essa parte não. Então, se fosse por eliminação, eu já eliminaria essa daqui. Vamos na B. Análise, a gente analisa, tem um projeto, implementa, executa e conclusão. Tá certo, eu gostei dessa. Vamos essa. Nós geralmente fazemos desenvolvimento, teste, implantação e manutenção. Gostei também dessa fase aqui de um processo. Também gostei dessa, embora aqui não tenha a questão de análise, né? Já pulou para desenvolvimento, mas aqui em teoria também poderia ser também. Prototipagem, refinamento, execução e revisão. Eu também gostei dessa daqui também. A gente faz ali um protótipo. A gente no método a gente geralmente tem como é que se diz, uma reunião de refinamento para a gente entender aquilo que está no backlog, né? Para a gente se vai ou não colocar para plane, para ser desenvolvido. Mas nesse caso aqui, os principais tipos de processo, mas o que a gente está falando em processo. Então, eu acho que a chave para matar essa questão é essa palavra aqui, processo. E eu acho que isso aqui não. Prototipagem não é um processo assim de teste. Então, essa aqui não seria. Então,
eu marcaria aqui nesse contexto a letra B. Eu marcaria essa questão aqui. E é essa questão que é a correta. Porque, porque quando a gente fala as fases principais de um processo de teste, geralmente eles precisam incluir a análise do requisito ali. E o projeto dos testes, geralmente eles têm um planejamento e tem definição de casos de teste, a implementação dos testes, que a gente está falando da escrita, né, ali dos nossos casos, e tem a execução em si do teste, né, que é talvez seja a prática que a gente mais faz, é executar os casos de teste. Por último, nós temos a conclusão que a gente tem ali, a gente coloca as evidências, tem todo o relatório, tem feedback se a gente encontrou algum problema ou não. Agora, por que que vamos falar um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento, teste, implementação e manutenção? Que seria assim, por que que não seria essa daqui? Vamos conversar um pouquinho sobre essa. Acho que essa aqui é uma visão muito mais do ciclo de vida de software, viu, galera? E aí, isso aqui seria uma pegadinha. Eu acho que isso aqui está muito mais relacionada com o ciclo de vida de um software. Ali, quando você vai desenvolver, você desenvolve, você testa, implanta e manutenção. Isso é um processo do ciclo de vida de software, não de um processo de teste. Então, tá aí a pegadinha que eu acho que seria essa daqui. Então, vocês têm que estar atento, porque aqui é relacionado a ciclo de vida de teste, de desenvolvimento, não de teste. E prototipagem, essa aqui, porque também não seria, já mencionei, mas porque se refere a um processo mais de desenvolvimento ágil, não no ciclo, né? Esse aqui, prototipagem, refinamento, execução e revisão. Ele refere-se mais a um processo de desenvolvimento ágil, não a um ciclo tipo de teste. Isso aqui não é um ciclo comum, esse carinha aqui. Então a resposta certa seria B. E aí, quando eu for disponibilizar agora o material, eu mostro os linkzinhos para vocês lá do Syllabus, tá bom? Dessas questões. Vamos aqui para a última, para não ficar muito longa, né? No ágil, em que momento os critérios de aceite são definidos? Nossa, que questão interessante. Essa aqui é uma questão muito boa. Então vamos lá. No ágil, em que momento os critérios de aceite são definidos? Após a finalização do desenvolvimento? Será, gente, que a gente está desenvolvendo, a gente faz tudo, aí depois que a gente vai pensar nos critérios? Não, os critérios é algo muito mais antes, né? Então vamos lá. Durante o refinamento do backlog e análise de requisito, eu gostei dessa daqui. Como eu tinha falado aqui sobre a questão do backlog, né? Porque geralmente a gente está aqui, ó, refinamento, a gente tem sempre uma reunião no dia a dia, ó, pelo menos uma, duas vezes por semana. Isso varia muito para time, e a gente tem uma reunião ali no refinamento que o PO, ele vai dizer, olha, essa história aqui, ela é muito importante, talvez ela vai entrar no ciclo de desenvolvimento. Então a gente começa a refinar essa história. O que é se refinar? É analisar como é que vai ser o desenvolvimento, se a gente vai ter algum tipo de impedimento, algum tipo de problema, como é que vai ser feito a divisão das tarefas, como é que essas atividades, se elas vão precisar consumir outros microserviços e se isso vai gerar um impedimento. Então, toda essa parte de gerenciamento daquela atividade é justamente no refinamento que a gente consegue ver. E aí é também no refinamento que a gente também define qual é o critério de aceite para aquilo ser válido como, olha, beleza, aqui a gente vai fazer esse critério de aceite e de fato o cliente lá na ponta vai, beleza, é isso aqui mesmo. Então, geralmente, sim, é no refinamento do backlog que a gente começa ali a descrever os nossos casos de teste também. Isso, inclusive, é até uma boa prática. Já no refinamento, a gente já escreveu os casos de teste, certo, gente? É uma boa prática, a gente já no refinamento escrever os casos de teste, já fazer a documentação, fazer o mapa mental de tudo isso, para que quando ela for de fato desenvolvida, a gente já ter a gente vai ter muito mais informações para ao longo do ciclo daquela feature que vai ser desenvolvida, a gente também pode fazer mais perguntas ou até mesmo entender mais do processo, porque a gente já tem um histórico já documentado, né, no nosso processo, seja o mapa mental, seja a escrita dos casos de teste, por exemplo, e os critérios de aceite já bem definidos. Então, isso aqui sim
Com certeza a resposta correta seria essa aqui, a 10. Vamos só olhar as outras. Na etapa de implementação de teste, não. Isso aqui tem que ser feito muito antes, ao critério de aceite. Somente durante a fase da entrega final, também não. Então aqui a resposta correta é essa aqui, a B, durante o refinamento do backlog. É nesse momento que a gente define os critérios de aceite, ali em conjunto, na reunião. Geralmente tem um PO, tem os interessados, tem as pessoas que vão contribuir para aquela feature, os desenvolvedores, os testers. Se for possível ter alguém do DevOps, vai estar também no refinamento. Enfim, beleza? Então é isso, gente. Acho que a gente conseguiu resolver aqui mais 5 questões. Não ficou muito, o vídeo não ficou muito longo. E aí eu vou passar agora para vocês as respostas dessas aqui. Ou então eu vou deixar no final tudo aqui a respostinha bonitinha e fica um modelo para que vocês possam estudar para a questão, para o módulo 1. E depois que a gente finalizar e ver todos os módulos desse formato, aí eu disponibilizo 2 simulados mesmo, com questões bem mais parecidas com o exame do BSTQB, beleza? Então é isso, turma boa. Ótima sexta-feira para vocês, ótimo final de semana e vamos lá.